possuem espíritos especializados no acompanhamento dos primeiros anos de vida. Aqueles espíritos que acompanham a criança, não é o seu anjo da guarda, não é o seu mentor espiritual, não é alguém da sua família espiritual próxima, é alguém da colônia de onde ele provém, responsável pelo acompanhamento para a obtenção do sucesso daquela encarnação. Então, um ou mais de um espírito pode fazer esse acompanhamento. Então, essa proteção mais ostensiva afasta, às vezes, os processos obsessivos. Ou não, como o Manuel Flomeno de Miranda mostra. De qualquer sorte, vai chegando a adolescência, ele tem que, para constituir uma evolução própria, ele tem que ter autonomia, espaço para treinar sozinho. E aí as obsessões podem começar a se instalar. A gente não está dizendo que adolescente é do jeito que é, porque é tudo obsidiado, não, pelo amor de Deus. Que tem jeitinho de obsidiado, a maneira como o adolescente se comporta, né? Às vezes, né? Não é? Eu sempre brincava dizendo assim, gente, jovem, eu só tenho uma solução, afoga naquele valão ali. Quando começa a dar problema, afoga naquele valão, porque não tem que fazer. Nessa fase, a gente ou tolera ou afoga, porque tem que dar espaço para eles treinarem. O problema é que essa adolescência tem, né, se estendido. Aí tem uns adolescentes aí de 30 anos fazendo bobagem. Mas o que eu acho engraçado, assim, é que todos nós fomos adolescentes, mas a gente esquece, né? Esquece daquelas dificuldades que a gente passou. Não, eram outras. Eu acho tudo na sua época. Mas fazia um monte de coisa escondida, né? Você não se lembra. Vamos perguntar para sua mãe? A gente não lembra, mas já fizemos assim. Pois é, acho que até foi o Marcelo Shoa que falou assim, você quer me conhecer? Então não pergunta para mim, né? Pergunta para minha mulher, para minha mãe, né? Eu digo isso, tem que perguntar para a mulher, tem que perguntar para filho, porque... Acho que tem que ser assim. Também. Eu fui uma mãe muito permissiva, hoje eu sei disso. E isso também atrapalha os filhos. Eu nunca fui. Atrapalha muito. Falta de autoridade atrapalha muito. A gente tem... a gente estava falando até disso. Jesus é um exemplo dessa questão. A gente não pode se comparar por Jesus por falta de parâmetro, né, e de condição para isso, mas nós nos comportamos diante de Jesus, quando aqui estivemos, de forma assemelhada a como os adolescentes se comportam em relação aos seus pais por conta de uma questão de idade, né? Fazendo aqui uma comparação meio esdrúxula. E aí vem a questão, quando Jesus, que nos olhava, conhecedor da nossa condição, né? E ele via que a gente estava completamente errado, Jesus era enérgico em demonstrar. Jesus foi enérgico com os fariseus, foi enérgico com os chamados pecadores da época, mas Jesus não se ofendia pessoalmente pelo comportamento. Ele não se desequilibrava porque ele sentia aquele comportamento como uma ofensa própria. A grande dificuldade que a gente ainda tem é que a gente vê no defeito do outro como se fosse uma questão pessoal, de ataque a minha condição. Quando muitas vezes esse comportamento do outro é pura e simplesmente a manifestação das dificuldades dele, não tem nada a ver comigo, não é pessoal. O dia que a gente conseguir enxergar isso, a gente sofre menos com as dificuldades do outro. Fala-se, eu já ouvi isso várias vezes aqui nessa casa, que isso me incomoda quando aquilo se espelha em mim, quando aquilo ecoa no meu próprio comportamento. Isso é verdade, mas não é só isso. Existe também uma questão egóica que, se espelhando ou não em mim, eu me sinto tão importante que cada coisa que se faz perto de mim, eu julgo como se fosse em virtude de mim. Em virtude do que eu sou, do que eu quero, do que querem me afetar. E não é bem assim. Muitas vezes é só a manifestação de dificuldade do outro e ponto. Se eu consigo aceitar isso, não estou dizendo que a gente vai aceitar sempre. A gente está falando dessa dificuldade, né? Mas a gente não consegue fazer isso. Mas não é reconhecer que não consegue ficar a vida inteira, né, em torno disso. A gente tem que buscar.
E eu digo sempre, lembra da máxima espírita? Eu não preciso ser perfeito, mas eu preciso ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Se eu não conseguir uma vida inteira, mas conseguir hoje, gente, hoje eu não me desequilibrei, porque a criatura veio, eu percebi que o problema era dele, então, pronto. Provavelmente amanhã vai voltar a fazer errado de novo, mas você já teve um insight de acerto, e é isso que vai consolidando. Para mim, particularmente, que me julgo uma pessoa ainda com comportamento, com muitas questões para acertar, pelo menos esses acertos esporádicos me dão alento de que eu continuo caminhando. Não sei como é que vocês se sentem, que cada um tem aí uma leitura diferente disso. Para mim não é importante acertar sempre, é mostrar que eu consegui acertar em algum momento e eu visualizei como foi que eu construí aquele comportamento. Porque dali por diante, o que eu faço? Eu passo a tentar reproduzi-lo. Porque enquanto a gente não acerta, é que é ruim, porque a gente sequer conhece o caminho. Isso aqui... Nem pode ficar desanimado quando erra, né? Tem que... Esse grupo de espíritos protetores ficam perto do bebê, da criança, até mais ou menos? Ele não precisa ficar fisicamente perto, porque são questões ainda muito amplas para a gente poder compreender, mas para a gente intuir. A ideia do fluido cósmico universal ajuda a gente, por exemplo, a entender por que no momento de prece, colônias responsáveis por receber essas preces, ainda que a distância física seja gigantesca, eles recebem imediatamente. É mais ou menos isso. Toda vez que alguém se aproxima de uma criança, ainda que outra criança, com o ímpeto da prática de alguma conduta moral equivocada, alguma coisa que seja nociva para a própria integridade física dessa criança ou desse jovem, isso gera ondas mentais que chegam até a pessoa. Ela ainda não percebe por conta desse reduzido aprimoramento do seu potencial espiritual. Mas existem coisas em vocês, em cada um de nós, em mim, em todo mundo, que são sentidos por esses espíritos especializados nessas questões. E é nesse ponto que, ainda que não esteja fisicamente próximo, ele sabe quando você precisa ou não precisa. Tá? Isso depende também do avanço intelecto-moral do espírito protetor. E, em geral, poucos espíritos conseguem fazer um bom trabalho de vigilância e auxílio para muitos recém-encarnados. Certo? Outros que ainda estão nesse processo de aprendizado ficam mais próximos, porque eles precisam criar esta afinidade e desenvolver esses dons. Só para você ter uma ideia, o nosso DNA, segundo informações do Dr. Paulo César Frutuoso, só utiliza cerca de 2% do seu potencial. E ele fala do que seria a gente conseguir desenvolver habilidades mediúnicas, olfativas, telepáticas, curativas e daí por diante, num percentual de 30% a 40%. Entende? Aí essas questões que a gente não consegue entender como é que funcionam, são dons já desenvolvidos por esses espíritos, que conseguem, não precisa estar perto para poder sentir que a pessoa está em perigo. Aliás, mãe, que já é um ser maravilhoso, não consegue fazer isso? Ai, que eu estou com uma aflição e não é que aquele negócio dá certo, menina? Não é? É esse campo vibratório que começa porque a gente todos nós estamos imersos no fluido cósmico, né? Então, como nós somos todos constituídos de átomos, né? Esses átomos, eles se interligam uns aos outros sempre. Por isso que tem aquela história de que bate a asa de uma borboleta aqui, e isso vai influir lá no Japão. Porque, de alguma forma, ela vai fazer uma perturbação nessa onda que vai acontecer alguma coisa lá. A ciência, te escuto rapidinho, a ciência, agora, este ano passado, o início desse, reconheceu que o universo não se desdobra da maneira como eles acreditavam. Que o universo se desdobra e cresce, progride em ondas. O que significa exatamente isso, que o que acontece num determinado planeta influencia em todo o sistema e, de alguma maneira, em todo o universo. Esta foi a primeira percepção daquilo que o Espiritismo, quando trata dos fluidos, já reconheceu. Então, é esse o mecanismo que faz com que haja uma influência muito grande de alguns espíritos sobre outros.
Na adolescência, com aparato biológico pouco treinado e uma mente indisciplinada, ainda não conhecida, a obsessão é um processo muito fácil de ser instalado. Por isso a gente começou dizendo, primeira tela, quanto maior a proteção familiar, a família equilibrada, a família que está atenta, a família que investe amor efetivo, verdadeiro sobre essa criança, aquela que está orientada por uma casa espiritual, por uma igreja, por qualquer que seja a instituição, que faz o evangelho no lar. Isso tudo cria um fortalecimento que é familiar, é espiritual. Agora, se a gente não tem tudo isso, o que vai acabar acontecendo? A gente fica mais vulnerável. Fala, desculpa te fazer esperar. Agora eu quero, eu não esqueci nada. Olha só, quando vocês falaram aí da criança que vive cercado por vários espíritos, né, de vários falanges assim. Pode ser uma falange de espíritos, são diversos. Aí eu queria saber o seguinte, que quando ele está bebezinho, é um tipo, né, que fica ali próximo a ele, não fisicamente, mas fluidicamente. Aí isso influencia na questão das crianças quando às vezes estranham uma pessoa? Se a pessoa chegar perto, ele chora ou coisa assim. Pode ser também. O bebezinho, ele ainda tem uma ligação com o plano espiritual muito forte. Então, quando ele chora, pode ser uma reação espiritual também. Em geral, menos, porque o bebê é muito estímulo visual nessa fase, né? Então, às vezes, a gente, que não gostou de mim e tal, às vezes é só a cor da roupa da criatura gera uma sensação de mal-estar, por exemplo, no bebezinho, que esse desconforto ele manifesta pelo choro. Pode ser daí até realmente uma presença espiritual. E que não precisa ser necessariamente alguém ruim, é só falta de afinidade. A falta dessa afinidade entre o famoso meu santo não bateu com dele, conhece a história? Que aquela sensação não significa que a coisa seja ruim, ele só não tem afinidade comigo e vice-versa. Isso também pode gerar isso no bebê. Mas não é só no bebê, é no adolescente também. É curioso como uma mãe, uma vez, veio me dizer assim, Nelson, meu filho começou a usar drogas com 11 anos. Eu morava em Brasília. E eu julgava que era fundamental para ele sair dali, porque ele saber onde ele consome a droga, quem são essas pessoas, sair disso era importante para ele recomeçar. E eu acho que isso realmente é importante, você sair daquele ambiente e tal. Mas não julgue que saindo do ambiente você afasta as influências, porque onde quer que ele esteja, haverá espíritos que também consomem as mesmas substâncias. E ele, gente, não precisa saber disso, porque se ele tiver uma relação de muita dependência com essas substâncias, ele vai olhar para a pessoa, ou nem isso, e esta afinidade vai ser tão grande que os dois vão mutuamente se atrair e rapidamente todo o processo de autoconhecimento, de sair junto, de começar a se drogar junto, vai acontecer de novo. Então, sair do lugar e mudar é só um passo, mas não é o mais importante, nem é o mais determinante para a eventual superação daquela dificuldade. Tudo isso está junto, né? Por isso eu repito, se você tem um ambiente familiar saudável, quando a criança chega da rua com um problema, ele naturalmente manifesta isso, porque o próprio ambiente fluídico ajuda a fazer perceber isso. Isso aparece com muita facilidade. Se você tem um ambiente desorganizado, do ponto de vista da estrutura espiritual, fica mais difícil você perceber. A intuição depende muito da tua sintonia. Então, vamos lá. Irritação, agressividade, indiferença emocional, perversidade, obtusão de raciocínio, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos fazem parte das síndromes perturbadoras da infância, que têm suas nascentes na interferência de espíritos perversos, uns traiçoeiros, outros vingativos, todos eles. Por uma natural lei de afinidade, os espíritos renascem no mesmo grupo consanguíneo, com o qual agrediram a ordem e desrespeitaram os deveres. Assim sendo, quando algum deles apresenta na infância a parasitose obsessiva, os seus genitores igualmente aturdidos não dispõem de recursos para os auxiliarem, utilizando-se da docilidade, da paciência, da compaixão, do fervor religioso que sempre se contrapõe às aflições dessa natureza.
Desesperam-se com facilidade, aplicam castigos físicos e morais injustificáveis no paciente infanto-juvenil. Isso continua também no Sexo e Obsessão. Bom, meus caros, a gente tem ali a evidência de que todos aqueles, vamos chamar de sentimentos, irritação, agressividade, tudo aquilo ali faz parte das síndromes perturbadoras da infância, que tem a sua nascente na interferência de espíritos com dificuldade. E aí esses meninos têm dificuldade na escola, têm dificuldade no condomínio e daí por diante. E o primeiro passo que um pai zeloso, uma mãe zelosa vão dar é o quê? Levar para o psicólogo, levar para o pedagogo, levar para esse povo todo. Só que a nossa medicina ainda é muito materialista. O que acontece? Eles não identificam a causa espiritual. O que eles começam a fazer? A articular aquele comportamento, ou atribuir aquele comportamento a síndromes e patologias e coisas do gênero que a gente conhece. Não é à toa, e o Divaldo fala nisso, que as crianças índigo e as crianças cristal, que a gente vai ter um dia para tratar disso mais lá para frente, eles vêm com um comportamento diferente e eles são taxados como comportamentos patológicos. E aí a espiritualidade que tudo antevê previu que haveria um movimento da medicina terrena em produzir remédios que tentassem inibir estes comportamentos. E houve alteração no DNA, isso está lá no livro Amanhecer de uma Nova Era, foi feita alteração no DNA para que esses medicamentos que seriam inventados para inibir o comportamento das crianças índigo não surtissem efeito. Então você vê como é que a capacidade de antecipação dos espíritos que orientam o rumo da humanidade é tão grande que eles antecipam o problema e já criam estratégias que evitam que aquele problema que nós vamos causar possa dificultar a marcha evolutiva tal como prevista por Jesus. Assim como as drogas também. Nesse livro, ele explica que essas entidades, essas falanges, eles criam cada vez mais quando uma droga já está, enfim, já está ultrapassada, eles inventam outra melhor e que vai, enfim, vai alucinar melhor, vai, enfim, ter outros resultados mais cativantes, né, que os jovens queiram buscar isso para fugir de algum problema, enfim. Olha, do ponto de vista espiritual, para entender essa questão das drogas peculiarmente com relação aos adolescentes, a imagem de uma vela pode ser muito interessante. Quando você começa a consumir drogas, você vai degradando, sei lá como é que a gente chama isso, vai destruindo neurônios específicos de determinadas áreas. É como se a gente fosse consumindo mesmo, vamos chamar assim, esse patrimônio biológico que a gente recebe de Deus para uma adequada manifestação no mundo. Quando alguém entra num processo de desintoxicação, ou seja, ele supera aquelas dificuldades de dependência química, é como se eu apagasse essa vela. Não é como se eu pusesse uma vela nova no lugar. O que significa que se ele ficar 20 anos sem ter contato com aquelas drogas, e ele resolver fazer isso, retomar esse processo lá na frente, ele não começa de onde ele veio lá no começo. Ele vai continuar de onde ele parou. Isso significa dizer que espíritos que reencarnaram, trazendo de outras vidas essas dificuldades de que a Gi falou, se ele não tiver drogas diferentes que deem continuidade ao processo degradante, a droga não se torna tão atrativa. Daí também o movimento de falanges, né, do astral inferior, no sentido contrário, de promover essa propagação das drogas. Então a gente tem os dois movimentos. Eu vou repetir e queria que vocês prestassem atenção no que a gente está dizendo agora. Este auxílio que a gente está dizendo, que precisa criar em torno do adolescente, não começa no trabalho com o adolescente, começa em nós mesmos. Ninguém oferece para o outro aquilo que a gente não tem. Se a gente pretende oferecer proteção espiritual para os nossos filhos, nós próprios temos de ser dignos dessa proteção espiritual.
fazendo o que a gente chama no espiritismo de reforma íntima. Ninguém oferece um ambiente espiritual para sua família que ele próprio não tem na sua intimidade. Então, quer ajudar seu filho, quer que ele seja melhor, começa a reforma por si mesmo. Esse é o primeiro e grande passo que a gente dá para consolidar mérito, para dar uma assistência espiritual que minimiza. Porque quando a pessoa precisa passar pelas provas, ela vai passar com proteção espiritual ou sem proteção. A diferença é que com proteção, os efeitos costumam ser mais brandos, mas a pessoa passará pelas provas de que ela necessita. É porque a gente também educa com uma parte nossa que nem a gente conhece. Isso que é o grande problema, né? Às vezes, eu costumo dizer que eu adoro festa de criança. Podem convidar, tá, gente? Ah, não acredito. Festa de criança, tudo vai ter, não sei o quê, pode convidar. E eu não vou sozinho, não, eu levo a prole toda, tá? Eu adoro festa de criança. E uma das coisas que eu aprendi a fazer em festa de criança, eu não vou para tomar conta da vida dos outros, não, tá? Para comer salgadinho. Para comer também, porque enquanto a gente come, a gente, né, pode prestar atenção em alguma coisa, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de ver é o comportamento das crianças. Em especial nas festas de criança de amigos dos meus filhos. Porque eu ouço o que eles dizem sobre os amigos, né? Outra coisa é você ver como é que eles se comportam. Tem uma criança em especial, a amiguinha lá do meu filho, que eu falei assim com a minha mulher: vamos ter atenção com fulano. Ele não fez nada demais na festa, sim, né? A gente olha, e a gente que trabalha no espiritismo, a gente tem um pouco mais de sensibilidade para perceber algumas coisas, que assim, vamos ter atenção no menino. Isso porque ele estava sozinho na festa. Porque se o pai e a mãe estivessem ali, eu já tinha entendido de onde vem uma parcela dos problemas do miúdo, né? E eu falei para ela, isso aqui merece atenção. Então, assim, quando o Pedro falar no nome do fulano, escuta o que ele está dizendo, porque tem coisa importante por trás disso. Aí eu fui no outro dia buscar as crianças na escola. Quando eu pisei no portão da escola, este menino veio para cima de mim com um comportamento que não é de criança, nem de adolescente, é de adulto. Ele veio me enfrentar e me dizer assim: olha só, o Pedro estragou o meu brinquedo, então você tem que me dar um outro. Ele veio assim para cima de mim, como se fosse de igual para igual. Aí eu disse assim: querido, bom dia. Tudo bem com você? Aliás, blá, blá, blá. Eu digo, bom dia. Bom dia, tio. Eu digo, não sou seu tio. Não sou seu tio, eu sou pai do seu colega. Porque algumas pessoas, espíritos, precisam de limites. Precisam. E aquele menino não tem limite. Aí ele diz assim: o que você tem que me dar? Eu digo assim: se você quer alguma coisa, peça ao seu pai para falar comigo, porque eu não discuto qualquer coisa dessa natureza com criança. Você é uma criança. Aliás, vem cá com o tio. Levei para a coordenadora e disse: olha, esta criança aqui teve um comportamento que não é de criança, inadequado. Queria, por favor, que você chamasse os pais dele para poder, porque se for necessário, eu venho à escola, não tem problema. Então, alguns comportamentos, eles afloram muito facilmente, e a gente que está habituado a perceber, a gente já vai com uma sensibilidade mapeando isso. Aí o que acontece? Aí minha mulher já começa assim: não quero você andando com fulano. Eu digo, não faça isso. Porque esta é a oportunidade de ele treinar, lidar com este comportamento num espaço absolutamente controlado que é a escola. Eu digo, brinque sim com o seu colega. Aí a gente conversa assim junto, né? Que eu não desminto a minha mulher, nem ela o contrário. A gente diz, não, você pode brincar sim. A gente explica ali na frente dele. Eu acho que é importante ele aprender a lidar com isso, mas você esteja atento. A gente vai explicando como é que funciona e a gente vai chegando a um acordo. Não, mas no recreio não, que lá não tem ninguém olhando. Só quando for no recreio. Aí a gente vai chegando, né? E junto a gente estabelece mesmo as regras daquele comportamento. Mas entendeu? É preciso traçar em torno da criança, vamos chamar, que é um pouco exagerado, um círculo de proteção, que tem a ver sim com a questão espiritual, mas tem a ver também com a atenção, porque isso a gente não pode delegar para ninguém. Na escola ninguém vai perceber. Eu fui professor de criança, acredita, o professor só consegue fazer uma coisa: controlar o motim.
ele não consegue perceber questões assim muito refinadas. Porque ele tem que dar conteúdo, ele tem que ser elegante, ele tem que dar conta do que a escola quer, ele tem que fazer com que as crianças não brigam, não batam, não se mordam, não. Então, é muita coisa. O professor não vai fazer esse trabalho é da família. Vai por mim, tá? Então, vão às festas dos seus filhos. E convidem, que a gente gosta muito de brigadeiro. Gosta de brigadeiro, Gi? Nossa, adoro. Adora, é bom, né? Eu comi um tal de um brigadeiro de quê, meu Deus? Brigadeiro de paçoca. Que é aquela menina que da coisa será? faz. É bom? Mas não é bom, é um negócio que veio do nosso lar, aquele negócio. É muito bom. De paçoca. Se tiver lá embaixo, brigadeiro de paçoca, compra, que vale a pena. Eles levam isso lá ou não levam? Já levaram? Não. Para a cantina? Não. Já levaram brigadeiro de paçoca para a cantina? Eu não sei, não me lembro, mas, gente, quando ela me deu, eu falei, gente, isso é muito bom, tem que fazer para vender lá embaixo. Quem que faz? Quem que faz? Não sei, aquelas duas irmãs que parecem Ah, iguais. é Carol. A Carol. Gente, que delícia. Pede a ela, pode encomendar se ela vende, que vai fazer sucesso. Se não vende, pede para fazer, porque vale a pena. Quando se trata de um ser equilibrado, cujo desenvolvimento se dá com naturalidade... É que tá começando a ficar quente, tá. não tá não? Ô, Lia, Tá. dá pra você ligar um pouquinho? Ah, tá aqui? Depois eu... Tá. Quando se trata de um ser equilibrado, cujo desenvolvimento se dá com naturalidade, sem complexidades patológicas, todo o futuro psicológico faz-se harmônico, saudável e os enfrentamentos mais consolidam as estruturas que os constituem. Quando, porém, são vítimas dos conflitos ambientais, dos distúrbios familiares, com destaque para os pais, especialmente para a mãe, mesmo sem que tenham responsabilidade consciente, os efeitos são desastrosos. Mãe é uma figura assim, né? É diferente. Não tem jeito. É super especial, mas também quando dá errado, a culpa é normalmente da mãe, né? Tudo projeta na mãe, né? Não tem isso? A gente não tem... Já contei para vocês que eu deixei meu filho quando era pequeno? Contei para vocês que a minha mulher disse, não, deixa que eu cuido. Eu disse, não, eu cuido. Aí eu deixei cair no chão. Falei isso para vocês? Contei isso? Não. Contei não? Meu filho tinha assim, uns 4, 5 meses. A minha mulher disse assim, ai meu Deus que eu tô cansada. Aí eu disse, não, deixa que eu cuido. Não, deixa que eu cuido, não confia em mim? Não, quer dizer, vai descansar aqui. Ela deixou comigo. Quando ela acorda, meu filho chorando, eu sentado no sofá dormindo e ele no chão. É. Então, assim, quando dá errado, é culpa da mãe. Porque ainda que quem tenha deixado cair seja o pai, quem deixou na mão do pai foi a mãe. Então a culpa é da mãe, no final das contas. Sempre isso. Ai, que coisa horrorosa, eu ouvi um negócio desse. Não, ele não foi solto na floresta, ele estava no carro. Não, ele estava no carro. Isso, ele estava no carro fazendo bagunça, sei lá, sendo malcriado, uma coisa assim. Aí o pai falou assim, então sai do carro. Só que o pai falou, sai do carro, para ele sair e ficar ali. Aí ele ia sair e ia voltar. Só que ele entrou na floresta, se perdeu. Foi isso. Ah, mas a família não botou, porque o que eu tinha ouvido é que o pai tinha botado na floresta. Não. Foi ou não foi? Não, gente, não. Bom, há controvérsias então, né? Isso, foi assim. Eu acho que tem uma porção de Parecem histórias. várias versões. São várias versões. O fato é que o menino se perdeu. Nisso a gente concorda, né? Foi embora. Virou Tarzan. Ah. Tantão, menino, também, né, tadinho? Parada no...
Deixa eu contar para vocês uma coisa. Existe, que a gente só tem mais 5 minutinhos. Existe uma narrativa no livro do Dr. Paulo César Frutuoso, até hoje eu mencionei porque eu voltei lá para rever essa narrativa, no livro A Face Oculta da Medicina, que ele vai falar exatamente sobre os processos obsessivos que se dão no início da juventude. Tem um capítulo que ele trata disso. Ele fala de um colega que no início da faculdade já não era tão adolescente assim, né? Estava no 2º ano de medicina, ou 3º, entrou num processo obsessivo gravíssimo que já não sequer dava conta do próprio asseio, né? E aí ele fala que recebeu orientação do Rocha Lima, o presidente do lar de Frei Luiz na época, para levá-lo para o tratamento desobsessivo, ele e o pai. Porque a relação de intimidade entre ele e os espíritos obsessores era tão grande que ele precisava estar no centro para que, querendo ou não, os obsessores fossem, bota aspas, arrastados para dentro do centro. E aí, nesse sentido, ele disse assim, olha, para garantir que ele venha, que a família venha, manda um táxi. Eles contrataram uma pessoa para ir à casa deles, pegá-los e levá-los, porque alguém de fora não sofreria as interferências daquela relação obsessiva. O rapaz era um jovem portador de enormes atributos no campo dos efeitos físicos, e o taxista, no meio do caminho, perdeu a memória. Sofreu uma amnésia temporária que só foi se dar conta de quem ele era horas depois. Tamanho potencial de interferência que os espíritos obsessores, uma falange de espíritos, exercia sobre aquele menino. E com o auxílio do ectoplasma ficava tudo mais fácil. O próprio Frutuoso narra que a orientação do Rocha Lima é que ele passasse a buscar o pai e o garoto. E ele disse que chegando à casa, ele chegou próximo ao portão, o portão se abriu sozinho. E aí que ele dá o primeiro passo para entrar, o portão fecha bruscamente, fecha o trinco, sozinho também. Tudo isso força do ectoplasma. Então, a gente precisa entender que determinados fenômenos que são espirituais, tá? Que são absolutamente claros para o espiritismo, eles, repito, são muito mais fortes, potencialmente fortes, durante a adolescência. Porque o adolescente, por questões físicas, tem muita energia, muita energia. O quê? Uhum. Então, isso não é bom nem ruim, isso só significa que provavelmente existe perto um médium de efeito físico. Só quer dizer isso. Só quer dizer isso. E muitos espíritos benfeitores se aproximam e realizam manifestações dessa natureza para que a pessoa desperte para as questões espirituais. É só isso. Não necessariamente, é alguém próximo. Quanto maior o potencial do médium de efeito físico, mais longe o efeito pode acontecer. Se é um médium de efeitos físicos reduzidos, certamente é alguém próximo, mas às vezes é alguém no andar, alguém... Pode ser também. Então, tudo pode. Tudo pode. Eu como estou estudando e tal, na hora, assim, eu estava até prometido um bolo ontem, Aham. e eu fiz, o que você está gritando aí, então? Mas como a gente explicou a Aham. não é, meu filho, isso acontece. Acontece, relaxa. O bom do espírito é que tudo estranho diz, isso é normal, né? O espírito... E olha, para a gente fechar essa questão, só por falta de tempo, né? Porque acabou. A gente falava que essa questão relativa à mãe, a doutrina trabalha algumas questões, e a gente tem visto isso cada vez mais rotineiramente, eu tenho ouvido relatos nesse sentido, dos chamados triângulos amorosos. Os triângulos amorosos geram comprometimentos entre os envolvidos naquela relação. E é muito comum que essas pessoas, para sublimarem essas diferenças, renasçam no mesmo ambiente doméstico. Não raro com
uma dessas pessoas sendo pai ou mãe da outra. É muito comum também que aquele que foi o responsável, é a influência que desagregou a relação, ser normalmente o pai, porque é ele quem tem responsabilidade pelo que aconteceu, prioritária, maior, então é ele quem virá na condição de pai para poder sublimar essa relação. Nada disso é matemática, nada disso é regra, mas é comum isso. E também é comum que meninos ou meninas projetem sobre o pai ou sobre a mãe essas questões do desejo que está, como é que a gente vai dizer, adormecida, fruto daquelas relações. Não é à toa que a gente tem tido, hoje, estatisticamente, criminalmente falando, uma quantidade de estupros enormes de pais com relação a filhos e vice-versa. Por que isso? Ou mães com relação a filhos ou filhas, sei lá. Porque muitos desses são comprometidos do ponto de vista da sexualidade. Vieram para sublimar e não conseguiram fazer isso. Daí a gente consegue visualizar crimes hediondos dessa natureza cada vez mais praticados, ou cada vez mais evidentes, porque também não se falava disso, e hoje tem um pouco mais de espaço, talvez apareça mais. Seja como for, estão percebendo ali? Quando se trata de um ser equilibrado, cujo desenvolvimento se dá com naturalidade, sem complexidades patológicas, todo o futuro psicológico faz-se harmônico, saudável, mas quando, porém, são vítimas de conflitos ambientais, de distúrbios familiares, com destaque para os pais, especialmente a mãe, os efeitos são desastrosos. Então, quem é que vai criar esta ambiência? Estou repetindo, em terceira vez. Não é você criar para o filho, é você criar para si mesmo. E isso gera um benefício para toda a família. É uma evocação à reforma íntima que a gente está fazendo hoje. Buscar ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não é ser perfeito não, porque isso está longe da gente. Ser melhor a cada dia, a cada hora. Tá bom? Gi, vamos mostrar o último só para deixar o que a gente vai falar na hora que vem? Deixar um gostinho. Lê para eles. Pode passar esse. A gente já tratou. Eu queria ler esse. Lê. Não, deixa. Vamos, esqueci. A gente bota na outra aula. Então. Gente, olha que lindo. Lê aí para quem não consegue enxergar, Gi. Mãe, tô com fome. Aí a mãe, tem pão no armário. Vó, tô com fome. Tem pudim, brigadeiro, pipoca, Doritos. E se você quiser, eu faço um suco. É isso mesmo. Então, os avós, já tendo a oportunidade de refletir sobre os efeitos e os resultados do trabalho desenvolvido com os próprios filhos, reforçados pela maturidade e pela experiência, têm o dever de auxiliar os netos na mesma jornada, sem substituir a figura materna, paterna e respeitando a sua autoridade. Estão aí duas questões que a gente vai trabalhar na aula que vem, né? Na realidade, a gente deixou isso como uma meditação para a semana, né? Para a gente já ir trabalhando isso, que a semana que vem vai pegar fogo isso aqui. Vocês vão meditar, que a gente vai fazer terapia de grupo semana que vem, tá bom? Vocês vão pensando nesse negócio aí, que tem muita avó aqui, né? E quem não tem avó, sabe como é que a avó se comporta, a gente vai discutir o negócio da avó aí. Meninos, vamos lá. Quem faz prece? Prece da bônus hora, você sabe disso, né? Prece da bônus hora. Mérito com a espiritualidade. Ninguém quer bônus hora, gente. Nem? Ó, eu ouvi alguém dizendo que pode. Pode. Ah, ali, ela pode. Vem cá, amor, vem cá. Então, quer que eu leve o microfone aí? Você quer fazer prece para dentro? O que você quer? Vai lá, leva. É só levar aí que já tá bom? Pois é, como é que o povo de casa vai te ver? Mas tudo bem. Tem uma criatura sentada aqui no canto, tá, gente? Não é voz do além, não. Não. Eu não. Quero agradecer a Joana. Quero agradecer a Joana e a todos os nossos amigos que estão aqui, espíritos protetores, benfeitores. E eu vou fazer a prece de cartas. Deus, nosso Pai,
que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas se secarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vós esperamos com os braços abertos. E agora fugiu. Graças a Deus. Esqueceu, não tem problema. O problema é o coração, né? Gente, bom dia para vocês de curso, tá? Boa tarde. Boa tarde. Gente, esse é alto, olha. Amores, quem então tem disponibilidade, a gente está descendo para o Conhecendo o Espiritismo, tá? E a gente...